Obrigado, saudações a todos. Café com escravos de Jó aumenta o nosso potencial de energia para encerrarmos esse evento extraordinário, né? Simbolizado pela união entre a Unipaz e o INED, dois focos de luz que seguramente haverão de iluminar caminhos, né? Coube-nos então encerrar esse fórum com o tema "Por uma ciência que dignifica a saúde e não a doença". Antes de começarmos, gostaria de expressar também a nossa imensa gratidão, né, por essa oportunidade e expressar também a nossa percepção do alcance vibracional de um evento como esse, não só a mudar os nossos parâmetros, né, vibracionais, mas de uma comunidade muito mais ampla do que a gente pode imaginar, né? Então, a gente consegue sentir claramente essa interferência. Vamos falar a visão ubaldiana, monista, do conceito de saúde dentro do contexto evolutivo que vivenciamos atualmente. Para quem não conhece, acho oportuno fazer uma breve apresentação de Pietro Ubaldi, já desencarnado, um filósofo espiritualista, reencarnacionista, nascido na Itália em 1886, faleceu aqui no Brasil, onde ele passou os 20 últimos anos de sua vida, e sob a inspiração do que ele chamou de sua voz, um tipo de mediunidade diferenciada, intuitiva, ele conseguiu escrever 24 livros de natureza espiritual. Nós consideramos talvez um dos mais expressivos compêndios de ciência, teologia da atualidade, sendo a grande síntese o primeiro, que foi escrito em 1932, adotando o Evangelho como orientação básica. A sua obra destina a auxiliar o desenvolvimento humano rumo às elevadas finalidades que a evolução nos concita. Pois bem, Ubaldi, ele usou a linguagem do tecnólogo, a linguagem do cientista cético, materialista. Ele traduziu para essa linguagem a mensagem do Cristo, fazendo com que este homem do século XXI, esse cientista, esse técnico, cético, materialista, se tornasse genuflexo diante da ideia da divindade. E para isso ele usou exatamente a linguagem da ciência moderna. Então é realmente uma literatura que envolve uma certa complexidade, não é? Vamos, através desse diapositivo, gente, tentar sintetizar nesse primeiro quadro os fundamentos da visão monística do universo, dessa visão de mundo que Pietro Ubaldi nos traz. Fomos ajudados bastante pelo nosso estimado Gilson, que até faço de público a minha gratidão, né, por os primeiros passos dentro do conhecimento de Ubaldi foi no grupo encabeçado pelo Gilson Freire, o Ubaldi BH, né? Mas importante nós termos esse conceito, né? O conceito fundamental que o Ubaldi nos coloca é o conceito da queda, e de que nós fomos criados de uma forma perfeita, como um espírito puro, fora do tempo e do espaço, num ambiente, entre aspas, que o Ubaldi denomina de sistema, ou absoluto. Nos é impossível, com a atual formatação mental, nós compreendermos o sistema. Estamos, inclusive, fazendo todas as terceiras sábados, aqui no INED, um estudo do livro O Sistema. Podemos abarcar o sistema por aproximação, porque com a nossa atual mente analítica, racional, nós não conseguimos compreender o conceito de infinito e de eterno.
e são exatamente as características do sistema. Mas explica-nos o Baldi que ele percebeu que a nossa condição original como espírito apresentávamos 4 características fundamentais. Existíamos dentro da substância de Deus. Esse é um conceito que a própria física, a mecânica quântica mostra que, em essência, o elemento fundamental que nos compõe, dentro da intimidade subatômica, nós encontramos o vácuo quântico, que de vácuo não tem nada, ele é muito profícuo, ele produz energia, ele produz ondas, ele produz inclusive partículas com peso atômico, produz realidades, e esse vácuo quântico talvez seja o que o Baldi chama de substância. Segundo a teoria baldiana, Deus, o Criador, dividiu as suas substâncias em elementos egóicos, em individuações infinitas. Ele doou da sua própria essência para criar-nos. E nesse momento, entre aspas, fora do tempo e espaço, momento não é uma palavra adequada, mas é a que nós temos. Tínhamos em nossa composição a substância de Deus, tínhamos a percepção de unidade, entretanto, sentíamos-nos como pertencentes a todo o sistema. Ao mesmo tempo que tínhamos uma individualidade, sentíamos-nos como o oceano. Somos a gota, mas estávamos percebendo o oceano todo. Daí o nosso potencial de poder, quando nesta condição tínhamos individualidade e unigenicidade. O Cristo já disse: sou um Filho de Deus unigênito, ou seja, entre todos os infinitos espíritos criados, não há nenhum igual a você, com a sua especialidade. O livro Sistema tenta nos explicar como que funciona essa sociedade, essa hierarquia dentro do sistema, onde as criaturas são criadas à semelhança do Pai e não à identidade do Pai. Cada um no seu estrato, na sua esfera, com a sua função e sua especialidade. Então, cada um de nós tem características únicas, diferenciado de todos os outros pontos que nós chamamos de criaturas. Foi exatamente a transgressão a esse princípio de não nos colocarmos no sistema organizado pelo Pai, ao lado do Pai, e sim no lugar dele, que nós geramos esse processo que nós chamamos de queda, onde a nossa unidade se fragmentou em dualidade, onde a nossa individualidade ou unigenicidade transformou-se em individualismo, em personalidade, onde temos o sentimento predominante do egoísmo, e a nossa totalidade transformou-se em coletividades. Então nós fizemos esse processo de decaimento, chegamos a uma contração máxima, onde todas as potencialidades que tínhamos originalmente tornaram-se simplesmente um potencial, uma semente que seria desperta através do processo de evolução, porque nós ameaçamos romper a supersimetria do sistema, onde não havia tempo, nem espaço, nem movimento, e essa rebeldia em não se emparelhar com as leis desse sistema colocava em risco a própria estrutura do sistema. É o que nós fazemos quando algum indivíduo da nossa sociedade transgride leis, começa a matar, roubar, ele tem que ser preso, ele tem que ser contido para que não deteriore a sociedade. Foi o que aconteceu. Esses espíritos evoluídos, em seu potencial máximo, dentro da sua especialidade, da sua posição dentro do sistema, foi contido dentro do redemoinho atômico do átomo e da energia, do espaço e do tempo. Então, esse ponto máximo de queda, que nós chamamos de Big Crush, a contração máxima do potencial do espírito,
Sucedeu-se uma explosão, que nós chamamos de Big Bang. A ciência consegue mostrar que isso ocorreu aproximadamente há 13,5 bilhões de anos. Nós temos tecnologia para isso. E esse ponto final da queda é que o balde chama de o fundo do inferno. Seria a nebulosa das estrelas, onde o que chamamos de matéria foi engendrada. Então, a partir desse momento, dessa queda, nós partimos a fazer um movimento inverso. Porque como nada pode existir fora da substância de Deus, a substância decaiu conosco. E com ela os princípios que tínhamos antes. Então, caiu conosco a misericórdia, o amor de Deus em potencial, e todo esse campo conceitual, que chama princípio diretor, que nos impulsiona inexoravelmente a um caminho de retorno, que nós chamamos de evolução. O que nós chamamos então de nosso universo, de nosso mundo, é realmente uma grande doença, é um grande tumor, é um grande câncer dentro do organismo original, da criação original. Por isso que de cada 10 indivíduos, 6 ou 7 terão um câncer. A teoria espírita coloca como uma reação kármica a determinados comportamentos que tivemos em outras encarnações, mas como explicamos o câncer em plantas, em animais, será que os animais têm o livre-arbítrio para tomar decisões equivocadas e gerar em si um câncer? Então, o câncer seria uma reverberação da queda, desse movimento involutivo que fizemos. E o sistema ele é perfeito, ele tem mecanismos ele teve mecanismos para prever essa possibilidade. Então a queda foi um acontecimento possível, mas não necessário, né? E já haviam previsto mecanismos para fazer esse caminho de retorno, esse caminho de volta, que é o processo evolutivo que nós estamos inseridos agora, né? Em que a substância, o princípio, se organizou dentro do reino mineral, evoluiu para a matéria orgânica, em que o princípio diretor congregou em torno de si elementos moleculares de baixo peso molecular, gerando a matéria orgânica. Seria um ensaio para o despertar do psiquismo, né? E fomos nos envolvendo em organismos cada vez mais complexos, até chegar ao reino hominal, que é o nível C7, que o balde nos chama. Quando nós falamos de alteração de estado de consciência, significa que nós fazemos pequenos saltos a C6, C5, C4, quer dizer, nos aproximamos cada vez mais do Pai, da nossa origem. Da mesma forma que um cãozinho em nossa casa, um animal irracional, muitas vezes demonstra pequenas atitudes de afeto ou de racionalidade, assim como nós fazemos pequenas incursões em estados conscienciais mais elevados que o racional. Pietro Baldi, para compilar a sua obra, ele fez imersões dentro de parâmetros conscienciais elevadíssimos, a um custo muito grande para ele, psíquico e físico, ele descreve em suas obras, de forma que ele consegue perceber de forma instantânea essa realidade e tenta traduzir essa realidade para nós de uma forma que a gente consiga compreender, uma aproximação do que ele viu. Não é a única forma de compreendermos o universo verdadeiro seria alcançando-o, experimentando-o. Nós não conseguimos compreender sem experienciar. Muito bem, dito isso, vamos adentrar no nosso tema específico. Qual seria a visão baldiana do conceito de saúde? Então, a busca pela saúde é a busca da evolução, como diz o
o nosso querido Gilson aqui, né? Nós estamos num estado patológico gerado por uma decisão equivocada que tomamos em determinado ponto da nossa existência original e nos enredamos dentro desse contexto doloroso que é o mundo da matéria e da energia. A Organização Mundial de Saúde coloca para nós como o estado de saúde sendo o conjunto do bem-estar físico, social, psíquico e, por fim, espiritual, em 1942. E não a mera ausência de doença clinicamente diagnosticada. Ora, quando nós temos bem-estar, nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito de bem-estar. Dizemos que temos saúde. O princípio espiritual, ele vem se mostrando mais forte dentro dessas 4 características, pois quando nós temos saúde, nós dizemos que o indivíduo está são. E são é um termo usado por diversas vertentes religiosas cristãs, quando o indivíduo alcança um patamar moral elevado, ele se torna um santo, ele se torna um São Pedro, um São Paulo, ele se torna um santo, igual um indivíduo que alcançou um patamar consciencial mais elevado. Então, já começamos a perceber que a saúde se liga a uma evolução moral. Não conseguimos distanciar dessa realidade, cada vez estamos mais próximos dessa realidade. O que seria bem-estar físico, psíquico, social e espiritual? Bem-estar seria um estado em que nós não temos nem euforia e nem depressão. O que caracteriza o nosso universo dual é o movimento, a oscilação de frequência. Temos em psiquiatria a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, quando o indivíduo oscila em torno de uma linha de base e faz incursões de alta amplitude em estados eufóricos e estados deprimidos. Mas indivíduos ditos normais, ou dentro da normose que o nosso Roberto nos ensina, é aquele indivíduo que oscila em torno de uma linha de base, onde os psiquiatras chamam de eutimia. Seria uma linha que não existe movimento, não existe oscilação de onda. É uma linha onde os cristãos chamam de paz. É uma linha onde os orientais chamam de nirvana ou iluminação. Mas não é um estado de vacuidade, não é um estado de acomodamento, não é uma zona de conforto. Muito pelo contrário. Quando alcançamos essa fase, alcançamos o nosso máximo potencial criador. Então, podemos dizer que o grau evolutivo ou de saúde de um indivíduo está diretamente proporcional à sua percepção de bem-estar, de paz, ou inversamente proporcional ao seu nível de sofrimento. Ora, veja, o que estamos fazendo aqui agora? O que nós fazemos instintivamente desde o momento que acordamos até o momento que adormecemos? Nós corremos atrás do bem-estar, da felicidade e tentamos fugir do sofrimento. Simples assim. É um impulso inerente a qualquer ser vivo. Você se casa com alguém para tentar fugir da solidão. Você tenta uma estabilidade financeira para fugir da carência. Você tenta uma projeção no seu campo de trabalho para você adquirir uma segurança aqui, outra ali. Então, todo o movimento que nós fazemos é em busca disso. Só que nós estamos buscando no lugar errado. Nós estamos buscando fora da gente. E já é o momento da gente fazer a nossa grande e última jornada, que não será para as estrelas, mas para dentro de nós mesmos. Um inseto, quando ele entra na sua cozinha, o que ele está querendo? Ele está querendo ser feliz, ele está querendo ter paz. Qual que é a paz no nível irracional? É manter o tubo digestório dele cheio de carboidratos. É isso.
A felicidade do animal é racional. O seu cãozinho, ele gosta de você porque você mantém o tubo digestório dele sempre cheio. É a concepção de felicidade dele. Ok? E quando ele vê você na porta da cozinha com a chinela na mão, ele vai tentar fugir do sofrimento. O que nós estamos tentando fazer aqui nesse momento, no sábado, o dia todo? Nós estamos tentando repletar não o nosso tubo digestório, apesar do café ter sido muito bom, mas repletar o nosso tubo psíquico de elementos que vão nos possibilitar fazer exatamente isso. Encurtar o nosso caminho evolutivo, encurtar o nosso processo de dor e sofrimento, da mesma forma, cumprindo o mesmo impulso, mas dentro de uma morfogênese, dentro de uma funcionalidade diferente, porque a nossa evolução agora não se dá mais no campo físico, mas no campo psíquico. Muito bem. Vamos então mostrar aqui rapidamente as ferramentas que nós temos para nos ajudar nesse processo de retorno. É um caminho árido, um caminho duro. É um caminho de adoecimento e muitas vezes nós sucumbimos. Nós fazemos pequenas quedas dentro desse processo de queda grande. Cada vez que nós desencarnamos, fazemos uma contração para fazer depois um outro movimento de expansão em outro ambiente, dito espiritual. Depois nós contraímos, depois não temos sustentabilidade física, densidade para nos manter no plano espiritual, embora eu tenha indivíduos que consigam assim, e precipitamos de novo em outro óvulo, em outro útero, para fazermos um novo processo de expansão dentro do campo tridimensional físico, extremamente doloroso. Então vamos mostrar como que essas ferramentas evoluíram e até que ponto que nós chegamos, né? Então, registramos aqui rapidamente a pré-história da medicina, que chamamos de medicina pré-hipocrática, onde eram utilizados as raízes, as plantas, a fitoterapia. Em muitos casos, esses materiais eram usados em rituais. Sacerdotes, xamãs ou curandeiros. Os antropólogos já acharam no interior de caverna vestígios, né, de xamantismo dentro das cavernas, não é, professor? Então, é uma prática pré-hipocrática. E como tudo movimenta-se em ciclo, nós estamos voltando, a nossa medicina está voltando para essas verdades. Fizemos um ciclo, chegamos na medicina molecular, estamos voltando para a cura através da alteração do estado de consciência, da cura quântica. É o que se fazia de uma forma intuitiva na era pré-hipocrática. Pois bem, na antiguidade, Hipócrates, no Egito, deu start no que chamamos da nossa medicina moderna. Então, Hipócrates, entre outras coisas, ele relacionou os estados mórbidos com o ambiente, com a dieta, com a raça, e fundamentou a sua prática no equilíbrio de 4 humores corporais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Não vamos entrar nesses detalhes, só a título de ilustração. Na era de Cristo, um conceito foi colocado muito interessante que impactou e deveria impactar muito os nossos processos de busca da saúde, que é o conceito da fraternidade restrita. Até então existia fraternidade, existia. Dos romanos entre os romanos, desde que fossem da mesma classe social. Dos chineses com os chineses, desde que compartilhassem a mesma convicção religiosa. Se fosse hebreu, então podia matar, não tinha problema. E como que eram tratados os indivíduos adoecidos que não dispunham de recursos materiais nessa época? Eles eram relegados ao Vale dos Leprosos, junto com criminosos, eram relegados para lá. Então, infelizmente, Cristo não conseguiu contaminar-nos com o conceito da fraternidade restrita, um conceito completamente novo para a época, que ainda haverá de frutificar entre nós para o bem de todos, né? Mais para frente, na Idade Média, século XV e XVI, no renascimento cultural, houve um grande avanço. Começou-se
a descobrir, a aprofundar os conhecimentos da anatomia, da fisiologia, da circulação sanguínea através de William Harvey. Entretanto, como eu já havia dito, na época cristã, quanto na Idade Média, não havia um atendimento substancial, significativo às comunidades, à população, no que diz respeito às suas morbidades, aos seus sofrimentos físicos e mentais. Na França, só para dar um exemplo, e na Europa, de maneira geral, na Idade Média, os hospitais eram construídos próximos ao litoral, ao mar. Era apenas um depósito de pessoas adoecidas físicas e mentalmente. Colocavam-se lá também os transgressores, os marginais, os criminosos, e quando esse ambiente ficava superlotado, eles colocavam os indivíduos dentro de um barco e jogavam no mar à deriva. É o que Jean Foucault chamou de nau dos insensatos. Assim que foi feito. Apenas após a Revolução Francesa, onde se deliberou a possibilidade, ou se defendeu a possibilidade da liberdade, igualdade e fraternidade, é que um médico, Philippe Pinel, se compadeceu desses pacientes sem recursos, que eram relegados à semelhança do Vale dos Leprosos, a esses hospitais, nessas ditos hospitais, né, nosocômios, né? E ele começou a frequentar esses hospitais e a tratar fraternalmente desses indivíduos, tratar efetivamente esses indivíduos, dando início à psiquiatria, seguindo os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas até então era assim que a nossa medicina tratava a humanidade. No século XIX, com o evento da microscopia, Louis Pasteur desenvolveu uma teoria uma teoria microbiológica, né, da biomedicina, tentando explicar todos os eventos mórbidos como sendo atribuídos à invasividade de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, rickétsias, protozoários, entre outros. E fazia muito sentido, porque a expectativa média de vida nessa época era muito baixa, inferior a 30 anos, então não se conhecia muito as doenças crônico-degenerativas, as que predominavam eram as doenças infecto-contagiosas. Então isso fez um grande sucesso na época e passou-se a explicar a medicina dentro desse processo. Enfim, no século XX e XXI alcançamos o nível da medicina molecular de alta tecnologia, essa medicina que nós praticamos hoje, diariamente, na alopatia. Obviamente, ela tem o seu papel, nós vamos tentar mostrar qual que é o papel dessa medicina alopática dentro do nosso processo evolutivo. Explica-nos o Baldi que todo o processo está em seu lugar, as guerras têm a sua função, a destruição tem a sua função no nosso antissistema, infelizmente. Para nós construirmos uma edificação nova aqui, nós temos que demolir essa de cá. A destruição ela é interessante? Não. Como diz o Cristo, o escândalo é necessário, mas ai de quem, por quem ele venha. Então, quando nós precisamos demolir esse prédio, nós vamos chamar os demolidores. Quando o indivíduo, por incursões de ação e reação, tem que passar por uma morte violenta, a natureza vai chamar vibracionalmente aqueles indivíduos violentos para efetivar aquele quadro. Isso é bonito, isso é interessante? Não, mas isso é necessário. Nós temos que ter as bactérias saprofíticas para degenerar os corpos em decomposição, para fazer a reintegração no ciclo ecológico. Então, a destruição é necessária. Se a destruição é necessária, tudo está em seu lugar e no momento correto. Tá? Então, qual que foi e é ainda o papel dessa alta tecnologia no nosso contexto evolutivo? Vejam bem, a partir do século XX e XXI, chegamos a esse nível de medicina, de intervenção física. São mecânicos consertando as pecinhas. Conseguimos um padrão nutricional que nunca havíamos tido antes e conseguimos, através das descobertas de Pasteur, desenvolver o saneamento básico. O que nós conseguimos com isso? Esse fenômeno aqui, ó,
da expansão da expectativa média de vida. Isso aqui são dados do IBGE. Em 1900, nós não vivíamos mais que 33 anos. Muitos já ouvimos dizer que a bisavó do fulano casou aos 12, 13 anos. Claro, ela tinha que procriar na primeira menstruação, porque aos 20 ela estava velha, aos 30 ela já tinha desencarnado. Isso não é muito diferente, isso aqui é do Brasil, mas não era muito diferente em outros países. E nos anos anteriores de registro de civilização, dificilmente nós passávamos dos 30 anos de idade. Somente na década de 80 que nós alcançamos uma média de 60 anos de idade. Hoje, nós estamos numa perspectiva aqui de 73 anos de idade. Ok, então essa tecnologia médica, ela serviu para expandir o nosso tempo encarnatório. Por que será que isso aconteceu? Sabemos que estamos numa fase de transição. Estamos numa fase em que os nossos valores e princípios serão auferidos, porque o nosso planeta, ele vai obrigatoriamente mudar o seu estado vibracional predominante. Tem muita gente de bom coração aqui nesse planeta, mas é a minoria. Qual que é a diferença com o plano regenerativo? Aqui será um planeta que vai ter muita gente maldosa, mal intencionada, astuta, ruim, mas vai ser a minoria. Vai ser a minoria. E muitos desses vão transmigrar para outras esferas bastante dolorosas para refletirem um pouco sobre as suas decisões. Então, nesse processo de transição, é interessante que nós fiquemos mais tempo no veículo físico, para que possamos auferir melhor os nossos valores. Essa é que foi a função da nossa medicina, dilatar o nosso tempo encarnatório, uma coisa que nunca aconteceu em época nenhuma da nossa história na civilização. Acreditamos que esse é o papel do nosso modelo biomédico. E isso seria uma manifestação da misericórdia do Pai, expandindo as nossas oportunidades para alcançar o plano regenerativo. Porque evoluímos no plano espiritual, mas o nosso grau de densidade espiritual é na matéria tridimensional densa, tanto é que reencarnamos. Mas resolveu o problema da saúde? Não, apenas aumentou o nosso tempo, expectativa de vida. Mostrando para vocês aqui um gráfico mostrando como que está o número de suicídios no Brasil e no mundo. É uma coisa absurda as pessoas que não suportam a sua existência e cometem a loucura do suicídio, achando que assim resolvem a sua dor existencial. Em torno de um suicídio a cada 10 minutos. O Brasil está em 73º lugar, né? dentro desse contexto. A depressão é uma doença muito incidente, é uma situação lamentável. Depressão e ansiedade, pai e a mãe de toda doença psiquiátrica, de toda morbidade psiquiátrica, né? Então, vivemos momentos extremamente conflituosos, ou seja, não temos aqueles 4 balõezinhos da saúde em sua plenitude. Apesar da nossa alta tecnologia, só conseguimos expandir o nosso tempo encarnatório. A incidência de uso de substâncias psicoativas é imenso. 7 a cada 10 indivíduos dentro do mundo ocidental utilizam algum tipo de substância psicoativa. Se não medicação prescrita por um médico, é medicação obtida de forma diferente de uma prescrição médica, ou usa alguma droga lícita ou ilícita. O álcool está no ranking principal aí das drogas utilizadas, o fumo ou outras drogas. O volume de impulsos sensoriais a que nós somos submetidos
nos últimos anos, nunca foi alcançado em época nenhuma da humanidade, em época alguma. O número de bytes de informações que chegam até nós, nunca tivemos esse volume. Atualmente, uma criança de 8 anos de idade, que frequenta uma escola, e não é uma criança superdotada não, ela tem cerca de 80 vezes o volume de informação de um imperador romano. E o indivíduo hoje, para ser porteiro de um prédio, ele tem que dominar a informática. E para você sair de sua casa e chegar até aqui, você vai ter um volume de informações visuais, auditivas, e mobilizar um volume de conhecimentos onde você nunca fez isso em encarnação nenhuma. Através das telinhas, etc, etc. Então, não houve tempo biológico, tempo darwiniano do nosso equipamento neuronal se preparar para tamanha carga. Então, estamos convivendo hoje com um volume de depressão muito grande. E essa pressão, ela é proposital. Ela não está aí só para machucar a gente, nem está aí à toa, não. Ela está aí para nos convidar a fazer uma imersão dentro de nós mesmos. Temos que despertar em nossas crianças os neurônios da espiritualidade. Um papel fundamental que os centros espíritas fazem, que é a evangelização das crianças. Porque aos 7 anos nós temos a nossa primeira poda neuronal. Nosso cérebro ele é resetado. Aos 12 anos a segunda. E se não entrou o sentimento da espiritualidade até esses 2 momentos, dificilmente vai entrar depois. Muito difícil. Com o rastro dessa transição planetária, nós vamos viver também uma transição paradigmática. Se não pela dor, pelo amor pela dor, senão pelo movimento voluntário que nós podemos fazer na condição de gestores da nossa própria evolução, através da nossa professora dor. Então, teremos essa mudança paradigmática na medicina, não só na medicina, mas na psicologia, na sociologia, da energia. Hoje o que move o mundo é energia fóssil, não tem mais cabimento. Temos que passar para outro tipo de energia para movimentar as nossas necessidades, né? E até da própria teologia, onde nós deveremos migrar da religião para a religiosidade, que é completamente diferente. Poderia ser tema de mais 1 hora de discussão, não é? Essa questão. E entra novamente aqui o balde, respaldado aqui pelos físicos quânticos. Einstein mostrou a relação entre matéria e energia, e a tríade, né? A trindade que o balde percebeu, que constitui o nosso universo, que é o espírito ou princípio diretor, a energia quando a substância ganha movimento, mas em movimento aberto, e quando esse movimento se fecha em torno de um eixo, ele cria a matéria, ou a percepção, a ilusão da matéria. E a relação entre energia e matéria foi mostrada por Einstein. Mas olha como que a própria física, que é a mãe de todas as ciências, pois é o conceito de física, da física, que direciona todos os conceitos sociológicos, teológicos, comportamentais, psicológicos e médicos. A nossa atual física, ela mostra que o que nós chamamos de matéria é tudo aquilo que está sujeito à gravitação universal. Então, se nós entrarmos dentro da intimidade de um átomo e somarmos a massa do elétron, do próton, que é basicamente o próton que tem a maior massa, é 1834 vezes superior à massa do elétron, e do nêutron, nós vamos observar que essa massa corresponde a um pouco menos de 0,4% do volume dessa estrutura atômica. Se nós embatomarmos tudo que tem no macrocosmos, o que nós vamos obter de massa, de matéria, que nós chamamos de matéria dentro da definição física, que é tudo que é suscetível à gravitação universal, à força gravitacional, nós não vamos ter mais do que 4%, do que 0,4%.
O restante é o que nós chamamos de energia escura, matéria escura, entre outras coisas. Então, quando nós estamos olhando para esse banco, nós estamos olhando para 0,04%, para 0,4% do que é esse banco. Quando você olha para o corpo físico do indivíduo, você está diante de 0,4% da realidade desse indivíduo. E a nossa medicina biomolecular trabalha dentro desse 0,4%, não é possível. Eu morro de rir quando eu vejo um médico orgulhoso. Ele sabe muito pouco de 0,4%, olha só. E quando acontece alguma coisa no hospital, que o nosso aluno fala, nossa, professor, olha aqui, eu não consigo entender isso aqui, até fizemos ressonância magnética, fizemos estudos hemodinâmicos e não tem como explicar isso aqui. Dá vontade de falar, meu filho está fora do 0,4. Está fora do 0,4. Né? A homeopatia está fora do 0,4. Né? As abordagens transpessoais estão fora do 0,4. A terapia quântica está fora do 0,4. Então, a nossa medicina vai ter que se render diante dessa realidade e não se limitar a essa pequena área de ação. Está aqui. Há mais de 2000 anos, os chineses já nos mostram que temos vários veículos de expressão dentro desse mundo antissistêmico, né? E o corpo que nós trabalhamos com a alopatia é apenas 0,4% de todas as nossas composições. Diz-nos então o balde nesse ponto: tudo é ligado no universo. Para manter o estado de saúde é necessário que todo o mecanismo físico e espiritual de nosso composto humano funcione em harmonia com os princípios das leis que regulam a vida. Ora, veja, vivemos em sistemas. Não há como existir fora de sistemas. A própria criação universal, original, era um sistema. Para todo sistema funcionar, tem que haver organicidade, tem que haver disciplina, tem que haver lei, tem que haver regras para sistemas naturais e sistemas que nós criamos, pois somos co-criadores. Imaginem vocês se nós pudéssemos, nesse momento, acabar com as leis do trânsito. Chegaríamos em casa bastante machucados, ou não chegaríamos. Então, há necessidade de que nós tomamos consciência dessas leis e que sigamos essas, nos emparelhemos com essas leis, senão vai machucar, senão vai doer quando a gente as transgride. Então, Pietro Baldi nos ensina o princípio de uma medicina que foca na saúde, uma vez que se propõe a atuar no ser, harmonizando os seus veículos sutis com a fonte. O que é a fonte? É um princípio diretor, a substância, redirecionando-nos à fusão com o todo, a fazermos o caminho de retorno até a fusão com o todo. 2 conselhos do Cristo. O Evangelho é o nosso manual de instrução, né? Como se nós não seguimos o manual de instrução de um eletrodoméstico do nosso carro, nós podemos provocar danos nele, não é verdade? O nosso manual de instrução é o Evangelho do Cristo. Os primeiros 2 conselhos, amai-vos de forma irrestrita, como ele colocou, está um pouco distante da nossa realidade. Mas, pessoalmente, acho que a segunda instrução, o segundo conselho, que é instruí-vos, está bastante a nosso alcance. O que ele quis dizer com instruí-vos? Aprendam sobre as leis de Deus. Aprendam, porque existem leis. E nós ganhamos com a condição racional, quando o nosso princípio espiritual ganhou a complexidade neuronal em que podemos expressar a racionalidade, nós resgatamos o princípio da liberdade. Nós temos liberdade até para errar, até para fazer bobagem, até para sair do sistema. Nós ganhamos o livre-arbítrio. A partir desse momento, o livre-arbítrio é uma condição pessoal intransferível e você sempre se responsabiliza pelas decisões que toma. Você pode até ser influenciado, mas a responsabilidade é sempre do indivíduo.
Dentro desse processo, você passa a ser gestor da sua própria evolução. O animal ele vai no automático, ele vai pelo instinto do princípio diretor. A partir que nós ganhamos a racionalidade, nós é que imprimimos a velocidade da nossa evolução. Nós podemos tomar decisões certas ou erradas. O que é uma decisão certa? É quando você está alinhado com a lei. Uma decisão errada é quando você desalinhou com a lei. Quando você sabe que isso aconteceu, quando dói, quando traz sofrimento. Aí ou você aprende, realinha, ou você reincide no erro, mas em patamares cada vez maiores. Então, nós aprendemos que o nosso grau de liberdade, ele caminha em direção ao nosso grau evolutivo. Nós temos potenciais de modificar o nosso ambiente que os animais não têm. E quanto mais adquirimos evolução, expansão consciencial, mais liberdade de gerir e de construir a nossa realidade nós obtemos. Então, o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Entendemos aqui leis da física, da astronomia, da biologia, da química, estudamos essas leis, mas não podemos esquecer de que esses mesmos princípios dessas leis atuam também no campo dos pensamentos, dos conceitos, das verdades, dos paradigmas, das intenções que nós geramos, fundamentada em nossas crenças, das energias que nós movimentamos com o nosso pensamento, nossas palavras e nossos atos. Então, existem leis também que operam da mesma forma que opera entre dois corpos, que diz que existe uma atração diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância, é uma lei universal. Existem leis que têm o poder de nos fazer sofrer muito mais do que uma queda de um edifício, muito mais do que a lei da gravidade, e que operam dentro desse campo. Então, devemos gerir a nossa evolução dentro desses parâmetros aqui, conceituais. Os pensamentos que nós criamos, nós confundimos o pensamento com o pensador. E o que é gerado nesse campo conceitual é transmitido para o corpo mental, que vai refletir positivo ou negativamente nos outros estratos da nossa natureza, gerando saúde ou doença lá na frente. Vamos colocar agora algumas leis, alguns princípios que o Bald nos coloca. Lei de reflexão, lei de ação e reação, mostrando que o universo, ele reflete, é física, a sintonia que nós emanamos. Não Pietro Bald, mas David Bohm e alguns outros físicos quânticos, espiritualistas, nos mostram que nós emitimos ondas de frequência conforme o pensamento e o sentimento que temos. Então, a culpa, ela vibra em 30 MHz, a apatia, o pesar e a dor em 75 MHz, a raiva em 150 MHz, a alegria e o amor acima de 500 MHz. E quando você vibra isso, o que o universo vai te devolver? Exatamente isso. Quando você sorri para o espelho, ele não vai fazer careta para você. Quando você faz uma cara de tristeza para o espelho, ele vai te devolver exatamente a mesma coisa. Então, mais uma informação, mais um conceito. Um outro conceito, sobre, por exemplo, o conceito da medicina microbiológica. O Bald nos dá um conceito diferente do papel dos micro-organismos. Não como patógenos, como agentes etiológicos fundamentais de uma doença, mas sim como ajudantes. Nós somos um ecossistema. Nós temos 30 trilhões de células e 70 trilhões de micro-organismos, trilhões de micro-organismos. Então, o nosso organismo físico ele é compartilhado. A maioria delas nos ajuda, mas tem um grande potencial, grande manancial de bactérias potencialmente patogênicas. E quando que essa bactéria invade um tecido? Quando nós promovemos um processo de queda de vitalidade naquele organismo. Veja bem, quando você tem uma insuficiência vascular periférica, obstrução arterial,
não chega sangue lá no seu pé, aí a sua perna gangrena. O que o cirurgião faz com essa perna? Para você não morrer, ele amputa essa perna. Esse aqui é o papel da bactéria. Quando você desvitaliza a sua garganta, a sua amígdala, a bactéria ela vai destruir, tirar a semelhança de um cirurgião que está tirando de você um tecido desvitalizado. Então, muda-se completamente o conceito dessa patogenia micro-orgânica. Lembrando que o nosso organismo ele é um ecossistema. 60% do nosso intestino é Escherichia coli. A nossa pele é habitada por milhões de Staphylococcus epidermidis e assim por diante. Da mesma forma que o nosso corpo físico ele é compartilhado, o nosso corpo mental também é compartilhado. Se não me engano, Carl Jung percebeu isso quando ele fala sobre o inconsciente coletivo, de forma que a nossa tecnologia mostra que parece que somos cada um terminal ligado a um provedor. Somos alimentados e alimentamos esse provedor, que estamos situados dentro da faixa de frequência que nós escolhemos dentro desse provedor. Então, não pensamos sozinhos. Doutor, eu estou perdido. O que significa isso? Eu já não sei mais que pensamento que é meu e qual não é. Um pequeno porcento das pessoas ditas normais, né? Ou dentro da normose, acreditamos aqui, eu gostei muito desse, vamos estudar melhor esse termo, são indivíduos que eles não pensam, eles têm pensamentos, ou seja, são robôs, são autômatos, não estão despertos, não estão aqui agora, estão à mercê de um fluxo vibracional que muitas vezes não lhes pertence. Então você emite uma frequência, seja de discórdia, de raiva ou de angústia, e você vai, pela lei da sintonia, atrair para si outras frequências que estão vibrando na mesma sintonia e que vão onerar o seu circuito psíquico, espiritual e físico, até um ponto que você pode não suportar e gerar um processo de doença. A medicina já reconhece isso. Essas fontes de vibrações que nós atraímos para nós podem ser oriundas de outras mentes encarnadas ou não. Então, existe em medicina uma codificação de doenças que nós chamamos de CID. É a classificação internacional de doença. Cada diagnóstico possui um número. E já existe o F44.3, que reconhece uma alteração psíquica devido a uma influenciação espiritual. Está lá, para qualquer médico ver, está lá no CID. Coitado daquele médico que não percebe isso. Ele tem o seu raio de ação bastante cerceado. Daí, um outro conselho do Cristo: vigiai e orai. O que é educação mediúnica? É você desenvolver a psicofonia, a psicometria, a psicografia? Não. A educação mediúnica é você aprender o que é seu e o que não é. Esse sentimento é meu, esse pensamento é meu, esse aqui não é não. Então, eu vou tomar as providências para mudar esse padrão. Um outro conceito, David Bohm, eu achei interessante: evolução e transformismo. Nós somos seres em constante transformação, nós não estamos parados, estamos em constante movimento. E nós só conseguimos sustentar a nossa realidade porque fazemos conexões constantes com a fonte da vida, que é a substância de Deus. Mas não é uma ligação contínua, é uma ligação intermitente. Nós fazemos esse contato com a energia sistêmica dentro de um tempo, nós chamamos de tempo quântico. Podemos dividir aí 1 milionésimo de segundo por mais alguns milionésimos e nós vamos chegar nessa fração de tempo. Então, constantemente, nós fazemos essa respiração sistêmica. Não foi à toa que eu pus aqui um gráfico de um eletrocardiograma que representaria aqui o nosso pensamento. A nossa mente funciona com imagens.
Nós pensamos através de telas mentais sucessivas. Quando nós sofremos de pensamento acelerado, nós temos uma frequência cardíaca, uma frequência de pulso muito alta aqui, interferência da nossa mente egóica. Nesses pequenos intervalos, nós fazemos incursões dentro do sistema, que o David Bloom chama de respiração sistêmica. Quando nós alongamos um pouco mais essa frequência do pensamento, nós desaceleramos o nosso pensamento, a nossa conexão com o todo passa a ser mais ostensiva, passa a ser mais frequente. Como que nós conseguimos desacelerar o pensamento? Meditação e criar um novo campo conceitual do desapego. Aí nós vamos cada vez desacelerando esse pensamento acelerado e aumentando a nossa conexão com a fonte. Como somos feitos na substância de Deus, Cristo já nos disse: vós sois deuses. Nós temos que nos conscientizar dessa realidade, né? Nos conscientizar dessa realidade e não colocar a divindade como separada de nós. Temos essa tendência pela nossa natureza dual, mas é um erro conceitual fazermos isso. Por fim, quando removemos o espaço, retiramos o tempo, conseguimos chegar na redenção. Olha só, destruir o antissistema. Quando um volume massivo de indivíduos alcançar esse nível consciencial, a matrix tridimensional desaparece. O que nós chamamos de nossa realidade desmorona, acaba, volta tudo para o sistema. Então, dizendo nas entrelinhas, quando removemos o espaço entre as pessoas, amor ao próximo, retiramos o tempo que atrasa a nossa redenção. Então, nós conseguiremos desconstruir esse emaranhado, essa verdadeira dificuldade que nós criamos para nós. Com isso, nós encerramos, desejando a todos muita paz e saúde no conceito mais amplo.